Fala pessoal, beleza? Videozinho rápido aqui, para apresentar melhor aqui de maneira mais didática, né? Um termo que muitas vezes eu acabo falando nos vídeos aqui, né? Que é o PFR, né? O preço de fechamento de reversão. Esse termo, né? Ele é apresentado pelo Stormer, tá? Em vários dos vídeos dele, do Café Tricô e Ações, né? E o preço de fechamento de reversão ele é uma forma, né, muito interessante de você entender muitas vezes uma mudança, né, no fluxo. Tá? É uma leitura de fluxo diretamente no gráfico. Né? Dá para fazer isso o tempo todo? Não. O ideal é que isso daí seja feito em pontos específicos do gráfico, então precisa de contexto, né, para que você entenda isso dessa maneira. Tá? Então primeiro a gente vai apresentar aqui, né, o preço de fechamento de reversão de alta. Tá? Essas são as regras, tá? São as condições, tá? Para que haja e seja considerado, né, um preço de fechamento de reversão, que é a mínima, tá? Preço de fechamento de reversão de alta, né? Que é a mínima menor, né, do que as duas mínimas anteriores, tá? O que seria isso daqui no gráfico, né? A mínima, tá? A mínima menor do que a mínima dos dois candles anteriores, tá? A mínima desse candle, que está aqui com a setinha verde, ela é menor, né, do que a mínima desses dois candles anteriores. Tá? Então, essa primeira condição está válida. E o fechamento, né, do candle atual, ele precisa ser maior, né, que o fechamento do candle anterior. Tá? Então, o fechamento tem que ser maior do que o fechamento desse candle aqui. E ele é, né, porque ele fechou positivo, então ele fechou aqui em cima. Tá? Ele fecha acima do fechamento do candle anterior. Tá? Esse é o PFR de alta. Tá? E o PFR de baixa, né, que é um preço de fechamento de reversão de baixa, né, ou seja, ele vai levar os preços para baixo, né, ele tem que ter a sua máxima maior do que a máxima, né, que as duas máximas anteriores. Por exemplo, essa vela, né, fúcsia aqui. Então ela tem a máxima maior do que a máxima do seu anterior e do anterior a ele, tá? Das duas barras anteriores. Essa daqui também, né? Ele tem a sua máxima maior do que a máxima dos dois candles anteriores. E qual é a outra condição? Né? Que o fechamento seja menor, né, do que o fechamento anterior. Então ele tem que fechar negativo, né? E menor do que o fechamento do candle anterior. Então esse candle aqui, né, ele acaba tendo o seu fechamento aqui na sua mínima, né? Ele está um pouco apagado aqui por conta da marcação da setinha que eu fiz. E esse aqui ele fechou negativo também, né? Fecha aqui embaixo, menor do que o fechamento do anterior. Tá? Então, basicamente você precisa que em determinado momento, né, a máxima do candle, né, esse candle aqui em determinado ponto, né, ele foi dessa maneira aqui, correto? Ele foi um candle de alta, então ele tinha fluxo comprador, e depois, né, durante a sua formação, ele volta, né, ele acaba voltando e tendo um fechamento, né, negativo, né? Ele acaba fechando aqui, tá? Então ele teve a sua máxima em determinado momento que foi acima da máxima dos dois anteriores, né? E volta e fecha negativo dentro desse candle. Né? E isso é a base, né? Para que você tenha a ideia do que é o PFR de alta e do que é o PFR de baixa. Tá? Aí depois, pessoal, você vai precisar de contexto. Tá? A gente sempre vai precisar de contexto, né? Para deixar as coisas mais claras, né? Mais visíveis. Aqui, tá? Em determinado momento, esse candle aqui, né, teve sua máxima superando a máxima dos dois anteriores, tá? Desse e desse. Então a sua máxima veio aqui em cima, ele era um candle azul, né? E de repente entra fluxo vendedor e esse candle fecha, né, abaixo do fechamento desse anterior. Então aqui configurou, né, o PFR. Seria uma entrada válida e seria uma entrada interessante essa entrada? Aí a gente tem que buscar um pouco mais de fatores, porque isso daqui é um trade contra a tendência. Então você está tentando utilizar um PFR contra a tendência. Aí a gente vem para cá, máxima, máxima, região de máxima. E você tem, né, um PFR. Seu stop ficou, né, seu alvo, MM20, né, aqui,
e seu stop é mais positivo do que o seu, né, do que seu ganho, né? Você tem um stop menor do que seu ganho? Sim. Eu tenho um stop de 150 pontos e tenho um alvo inicial de 397. Chegou a pagar aqui 370, tá? Então são algumas avaliações que você tem que fazer. Tem um bom distanciamento das médias? Isso para trades contra a tendência, tá, pessoal? Então preço de fechamento de reversão contra a tendência. Esse outro aqui que também foi contra a tendência, preço de fechamento de reversão, né? Aqui, essa barra aqui, ela vem acima da máxima do dia, certo? Vem acima da máxima dos dois candles anteriores, volta e fecha dentro, né, dessa outra barra, ou seja, ela fechou abaixo do fechamento da barra anterior. Então ela tem as condições para o preço de fechamento de reversão. Aí para eu pensar em entrar nisso daqui, ela, além disso, ela foi acima da máxima do dia, voltou e fechou dentro. Ela poderia dar a ideia de que a gente estaria também tendo um trap, né, nessa movimentação aqui. Então, em determinado momento, o fluxo comprador reverteu para fluxo vendedor, né, em uma região importante, né? Então, se você vende aqui, você tem um stop de 156 pontos e um alvo de 228. Né? Risco retorno positivo, beleza. Trade realizável, né, pessoal? Beleza? Mas, né, o que é mais interessante do preço de fechamento de reversão? Quando ele está a favor da tendência, né? Que aí ele é um trade de continuidade. Aqui, pessoal, você tem aqui um preço de fechamento de reversão, né, com um pullback na MM20. Tá? Você tem essa barra, né, que tem a sua mínima menor do que as duas mínimas prévias, e ela volta e fecha acima do fechamento anterior. Esse aqui é um candle, certo, de preço de fechamento de reversão. Tá? As médias ainda têm um certo alinhamento para subir, correto? Então você pode tomar posição, a tomada de posição do preço de fechamento de reversão é na superação da máxima, né? Então você teria aqui um stop, tá, de 152 pontos e o Storm ele utiliza um alvo 2 para 1, né? Então daria ali cerca de 300 pontos para você estar saindo da operação, você sairia da operação aqui, tá? Beleza? Vou dar mais alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhadinha aqui e mais exemplos. Aqui também, um pullback, contexto de pullback, ainda é contexto de continuidade, né? Você tem a 50 aqui abaixo segurando os preços, né? E a mínima desse candle aqui, né, ela vem abaixo das duas prévias e ela fecha dentro, né, fecha maior do que o fechamento do anterior. Aqui também foi, né, pessoal, o preço de fechamento de reversão, ele vem abaixo, né, e volta e fecha acima do fechamento do seu anterior, beleza? Então aqui teve dois preços de fechamento de reversão, né, possibilidade de retorno, né, a tendência de alta, né, lendo isso daqui como um pullback, né, pela pressão anterior, tá? Beleza? Então você poderia ter tomado posição aqui, saída com 2 para 1, né? Essa é a metodologia que o Stormer utiliza. Aqui, esse daqui já precisa de mais contexto, tá? É um preço de fechamento de reversão? É sim, mas eu preciso saber o porquê que eu vou pensar em vender aqui. Eu tenho um bom distanciamento das médias? Tenho. Eu tenho mais motivos para estar vendendo aqui, por exemplo, né? Para realizar essa venda? Eu tenho. Por quê? Porque eu tenho aqui a máxima do dia anterior e eu tenho a tentativa de rompimento da máxima do dia anterior. Eu estou vendo, né, que o fluxo comprador acabou voltando e fechando negativo. E se eu vendo aqui, eu tenho um stop, né, de 236 pontos e tenho um alvo de 384. Tá? Beleza? Então aqui ele até chegou a pagar também o 2 para 1, né? E era interessante por quê? Por conta do contexto, né, que você poderia estar formando para essa movimentação do preço. Tá? Beleza? Então, vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Aqui também é um preço de fechamento de reversão. Só que aqui eu não marquei porque ele está com o contexto de médias flat, né? Aí fica um pouco mais complicado. Apesar de você ler isso daqui como um pullback, né? Porque ele rompe a média de 50, volta e ele tinha a possibilidade de voltar a subir, né? Tá? Ele precisava desse pullback para fazer o realinhamento das médias. Essa barra aqui ela vem abaixo, a mínima dela vem abaixo das últimas duas anteriores e ela fecha maior que o fechamento do anterior. Está configurado o preço de fechamento de reversão. Não ficou tão interessante porque ela também demonstra muita rejeição aqui superior, né? Mas ainda assim a barra seguinte, ó, 596 pontos em duas barras, tá? Então com certeza pagaria 2 para 1 do seu
risco retorno inicial, tá? Aqui, né, preço de fechamento de reversão, afastado das médias, tá? Médias flat, então poderia sim ter um retorno às médias. Então ele acaba sendo também uma característica, né, de lateralidade, né? Você pode ter só trades, por exemplo, para pegar um retorno à média, né? 176 pontos, 180 de retorno na MM20, tá? Aqui, né, é um preço de fechamento de reversão, tá? Mas ele também fecha com muita sombra inferior, né? Então ele fica um pouco mais desqualificado, né, para uma possibilidade já de uma movimentação de baixa, né? O que ele tinha de positivo, né? Ele veio testar o pivô anterior, tá? Aqui, então ele testa o rompimento desse pivô, né? E volta e fecha, né, dentro do candle anterior, né? Então ele é qualificado para um preço de fechamento de reversão, né? Se a gente cria só uma regra de coloração para isso, por exemplo, aqui ele marcaria, tá, como preço de fechamento de reversão, né? E teve sim, né, ainda bom lucro, tá? Aqui um bom preço de fechamento de reversão também, né, contra a tendência, tá? Aqui ele está afastado das médias, né? Então ele vem abaixo da mínima dos dois anteriores e fecha maior do que o fechamento do seu anterior. Então, tomada de posição aqui, stop 240 pontos, alvo inicial MM20, né, 282, né, mas pagou 2 para 1, tá, dessa movimentação aqui em 10 minutos, beleza? Então é um padrão bem interessante porque em determinado momento, às vezes ele nos mostra, né, principalmente quando a gente tem um contexto que a gente possa nos apoiar, né, ele nos mostra a revirada do fluxo, né, do dia, tá? Muitas vezes ele nos auxilia bastante para tomada de decisão, para ver o que aconteceu. Aqui você tem esse, tá? Esse preço de fechamento de reversão ele vem acima da máxima de dia anterior, tá? Aqui, dessa máxima, tá? Essa máxima aqui eu só fiz uma marcação aqui e estendi para cá, tá? Então ele veio acima da máxima do dia anterior, voltou e fechou dentro. Então, além dele fazer isso com seus dois candles anteriores, né, ele é um preço de fechamento de reversão, com possibilidade de um trap na máxima do dia anterior. Então aqui você soma informações, tá? E depois a barra seguinte já, né? Completamente fluxo vendedor aqui, né? Nessas duas barras ali desceu cerca de 1.400 pontos, né? Até essa mínima aqui. E aqui você tem outro, né? Preço de fechamento de reversão, afastado das médias, alvo inicial é 1.020, risco retorno positivo, 180 pontos para 280, tá? Então aqui é simples leitura, né? De contexto, né, pessoal? Então é uma forma de você visualizar, tá, um pouco da leitura de fluxo, né, e sempre montando mais contexto, né, junto, né, com a sua análise. Aqui, por exemplo, essa máxima aqui, desse candle, tá, ela veio acima da máxima de toda essa outra lateralidade aqui, certo? E ela volta, ela vai acima também das duas barras anteriores, né, claro, já que ela foi acima de todo mundo. E ela tem a MM200 aqui de contexto. E isso aqui, pessoal, é a VWAP do dia anterior, tá? Então ela veio acima da VWAP do dia anterior, acima da 200, voltou e fechou abaixo da máxima do candle anterior. E em seguida, o que você tem? Uma boa movimentação de baixa, né? 500 pontos. Você tinha um stop ali de 188, tá? Então pagou mais do que 2 para 1, beleza? Então aqui você teria que somar contextos, tá? Somar que ela falhou aqui no teste da MM200 e não tinha um bom, né, no caso, não havia um bom alinhamento das médias, né, para ver o rompimento do 200, tá? E ela tinha também testado a VWAP do dia anterior e falhou, né? Então são mais contextos, né, que você pode introduzir dentro da sua leitura, tá? Muitas vezes vocês vão ver o preço falhar, por exemplo, no teste dessa região de volume, tá? Que é suporte e resistência. Aqui tem um, né? Tá? Então aqui ele vem abaixo das duas mínimas anteriores, volta e fecha acima do fechamento do seu candle anterior. Tá? E ele testou a região, né, de volume aqui. Logo em seguida, né, você tem uma boa movimentação de alta ali. Né? Aqui se teria assim, um stopzinho curto, né, 90 pontos, chegou a pagar mais de 800, beleza? Vamos ver se a gente vê mais algumas movimentações aqui. Aqui, tá, pessoal? Aqui é o mesmo contexto de trap, tá? Porque ela testa a máxima do dia,
correto? Ela vem acima da máxima do dia, volta, ela também vem acima da máxima dos 2 candles anteriores, então é um preço de fechamento de reversão. E poderia configurar o trap, né, que foi configurado depois com essa barra aqui, tá? Então, pelo preço de fechamento de reversão, sua venda já seria aqui, tá? Então, você tinha aqui como alvo inicial 266 pontos e stop de 141, tá? Contra a tendência, a gente coloca o alvo a princípio a média móvel de 20, né? Porque muitas vezes pode formar um PC, pode formar um repique bem intenso, né? E aí legal, não é interessante você estar nele, tá? Aqui mais um, ó, tá? De pullback, contexto de pullback, ele veio abaixo da mínima dos dois anteriores, tá? Voltou e fechou acima do fechamento do seu candle anterior. Tomada de posição aqui, stop 124 pontos, né? E chegou a pagar até o topo duplo 529, beleza? Aqui não é, tá, pessoal? Essa barra aqui ela não é, por quê? Porque ela não fecha acima do fechamento do seu anterior, ela fecha abaixo. Tá? Então, apesar de demonstrar aqui, né, uma boa presença dos compradores, né, nesse pavio que ficou, né, não é um preço de fechamento de reversão, tá? Assim como esse daqui também não é. Esse daqui também não é, ele fecha acima, tá? Aqui sim, né, um preço de fechamento de reversão, sua mínima vem abaixo dos dois candles anteriores, das mínimas dos dois candles anteriores e fecha acima do fechamento do seu anterior. Então, tomada de posição, tá? 358 pontos, beleza? Então, é bem interessante quando você consegue formular, né, algum contexto junto. Né? Essa daqui, ó, ele testa a região de volume, vem abaixo da mínima dos dois anteriores, sai com uma boa barra, inclusive de ignição, né, e acaba tendo uma continuidade fantástica aqui, tá? Beleza, pessoal? Então deem uma estudada nesse padrão, tá? É um padrão interessante, principalmente quando você consegue formular mais alguns contextos, né? Junto, um preço de fechamento, versão, né? Mínima, mais baixo, fechamento acima, tá? Então tem que ter a mínima mais baixa do que a mínima dos seus dois anteriores. Isso daqui não é, tá, pessoal? Aqui não é. Aqui também não é. Então, em alguns momentos o preço não vai, né, demonstrar, tá, essa movimentação. E claro, né, isso daqui pode dar errado, né, assim como qualquer movimentação, né, dentro da bolsa, né. Então a gente tem que estudar o parâmetro, a gente precisa ver mais parâmetros, né, maior quantidade de parâmetros possíveis, né, para a gente não estar entrando, né, em movimentações ruins, né. Isso daqui é uma movimentação arriscada, por quê? Porque você está dentro de uma lateralidade, né? Apesar que você estaria vendendo ainda no terço, né, superior dessa lateralidade, então você estaria vendendo bem ainda, né? Estaria vendendo no pior localização, né? O pior seria você vender aqui embaixo, né? Tá? Ou vender aqui, né? Tá? Então tem todo um contexto, né, que você tem que observar, né? Um bom distanciamento das médias, um bom risco-retorno, né? Para que você não entre, né, no pior momento, tá, de uma movimentação. Beleza? Valeu!